Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse tempo que temos contigo, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos juntos como igreja tua, como povo teu, Senhor, a fim de juntos escutarmos o teu evangelho, lembrarmos o teu evangelho, sermos alvo do teu evangelho. Obrigado pelas canções que cantamos ao Senhor, Jesus. Como é bom saber que é teu todo o trabalho. É teu todo o trabalho, Jesus, e nós apenas descansamos, Senhor. Nos faz isso, Senhor, nos faz descansar em Ti. Eu peço que o Senhor faça todo o trabalho essa tarde também, Senhor. Fala ao coração dos meus irmãos, fala ao meu coração. Perdoa os nossos pecados, Jesus, perdoa os meus pecados. E que seja a Tua justiça que permita-me pregar o Teu evangelho, Senhor. Ajuda-nos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu acredito que vocês hão de concordar comigo que na maioria das vezes os momentos mais marcantes que já tivemos, os momentos mais marcantes que já experimentamos na vida, eles não foram aqueles tipos de momentos que tínhamos marcado no calendário. Os casados aqui hão de concordar também comigo que eles não acordaram certa manhã e antes de sair de casa falaram: é hoje que eu conhecerei a mulher da minha vida. Mas as coisas acontecem, as coisas seguem, vida segue. E de repente, do nada, algo acontece em nossa vida e tudo passa a mudar. Eu acredito que foi exatamente assim, que uma das perguntas que mais marcou a minha vida me chegou. Ela não tinha hora marcada, ela não veio marcada no meu calendário. Eu estava estirado, não deitado, mas estirado em uma rede, em um projeto missionário em 2015, janeiro de 2015, conversando com um homem que até então não conhecia bem, mas depois viria a se tornar um amigo. E ele me perguntou: Vinícius, o que você pretende fazer para não desperdiçar a vida? Eu confesso a vocês que de toda aquela conversa que a gente teve até o sono bater e nos levar, eu não lembro de muita coisa, talvez eu não lembre de nada dela. Mas essas palavras, o que você pretende fazer para não desperdiçar a sua vida? Dessas eu jamais pude esquecer. Se essa pergunta fosse feita a você, o que você pretende fazer para não desperdiçar a sua vida? O que você diria? Todos os dias pessoas, sejam idosas ou sejam jovens, estão todos os dias tentando responder essa mesma pergunta. Alguns respondem comprando carros caros, outros respondem investindo em plano de saúde, trabalho, alguns em academia, viagens pelo mundo. São muitas as opções, irmãos. Mas a questão é o que cristãos ou como cristãos deveriam responder a essa pergunta. Eu convido você a ir comigo ao texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 11, irmãos. É o texto que nós estaremos estudando essa noite e que tratará de nos responder a essa pergunta. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 11. A palavra de Deus nos diz o seguinte: vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. A essa altura, Paulo já havia pregado ou já havia escrito, falando a respeito dos falsos profetas que estavam no meio da igreja, chamados judaizantes. Havia exortado a igreja da Galácia do Sul a repudiar o ensino desses homens, que era um ensino contrário ao Evangelho.
Também havia pregado, demonstrado, explicado a verdade da justificação pela fé àqueles cristãos. O que então Paulo falaria nesses últimos instantes? O pastor da igreja, nesse instante, estava com um manuscrito que Paulo havia enviado em suas mãos. Depois de ler tudo o que falei a vocês, ele finalmente chega a esse ponto da mensagem. A conclusão que Paulo daria à igreja da Galácia. E quando está para chegar ao final, o pastor da igreja local observa um traço de diferença nas letras de Paulo. O verso 11 diz: vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo de próprio punho. O que acontece aqui? Paulo, notando a importância daquilo que viria a falar, daquilo que os gálatas precisavam escutar, ele pega o manuscrito da mão do seu auxiliar, do seu assistente, que estava até então escrevendo para ele enquanto ele ditava, e passa o próprio apóstolo a escrever de próprio punho aqui. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo ao falar isso no verso 11 é simplesmente: se vocês esqueceram de alguma coisa, se vocês não tiveram como prestar atenção em tudo aquilo que foi dito até então, parem, prestem atenção. Aquilo que virá é de máxima importância. O que Paulo queria comunicar àquela igreja, irmãos, o que o apóstolo Paulo queria comunicar à igreja presbiteriana do bairro dos Estados, conforme o texto de Gálatas, no capítulo 6, Paulo nos diz que precisamos adotar um estilo de vida que glorifica a Deus. A questão é: que estilo de vida é esse? Inicialmente através dos versos 12 e 13, nós podemos perceber que a primeira resposta que Paulo nos dá é que esse estilo de vida que glorifica a Deus é um estilo de vida contracultural. Passando agora para os instantes finais da carta, ele escreve no verso 12. Eu vou ler para vocês a versão NVT, eu acredito que ela expressa um pouco melhor o que o texto diz. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para outros. Paulo novamente volta ao assunto dos judaizantes. Assunto que, por assim dizer, foi o motivo que levou a ele a escrever a carta aos Gálatas. E voltando a esse assunto, talvez nos venha à mente de onde eram aqueles homens. Pelo texto que encontramos em Atos capítulo 15, provavelmente esses homens eram de Jerusalém. O que eles pregavam, basicamente o ensino daqueles falsos pregadores girava em torno de uma mensagem mais ou menos parecida com isso. Se você creu em Jesus Cristo, você está no caminho, só que ainda não chegou lá. E se de fato você deseja chegar no caminho, ou seja, se você deseja possuir a salvação de Deus, é necessário que você se torne judeu, que você seja circuncidado. O que aqueles homens estavam dizendo para os Gálatas, trocando de palavras, era: a morte de Cristo foi importante na história de vocês, mas não é suficiente. É necessário que vocês complementem a obra de Cristo. Porque eles pregavam assim? Porque eles trocaram de ensino? Porque eles saíram do Evangelho e abraçaram essa mensagem religiosa, que era completamente diferente da mensagem cristã? Será que eles achavam que agindo assim estariam fazendo a vontade de Deus? Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo fala que não, irmãos. Pelo menos não principalmente ou não fundamentalmente. Então qual era a motivação daqueles falsos pregadores? Atos capítulo 12, no final dele diz: eles agiam assim para, observe essa expressão, não serem perseguidos. O que aqueles homens queriam ao trocar de mensagem era basicamente, ou inicialmente, conforto, tranquilidade, estabilidade e segurança. O que mais queriam eles, segundo Paulo, verso 13, parte final, a fim de se gloriarem. Ou seja, glória pessoal. Pensando nessa primeira motivação que Paulo destaca no nosso texto, eu acredito que entender basicamente, ou pelo menos um pouco,
do contexto ou do cenário que aqueles homens estavam mergulhados no século I possa nos ajudar. Comentando o texto, certo comentarista diz que quando pensamos nas perseguições que os cristãos enfrentaram, quando nós, via de regra, pensamos em perseguição, nós somos imediatamente levados a pensar no Império Romano, naquilo que os romanos faziam com os cristãos, empurrando eles para o Coliseu enquanto eram comidos por feras. Mas destaca esse comentarista dizendo que, na verdade, as primeiras perseguições vieram exatamente dos judeus. Ou seja, você ser cristão no século I, ser cristão no contexto dos Gálatas, não era, longe de ser, aquilo que hoje se entende por estilo de vida saudável. Se você decidisse ser um cristão, você deveria saber que isso lhe custaria a sua própria vida. Custaria bastante sofrimento e dor. É isso que nós encontramos, por exemplo, em Atos capítulo 6, irmãos, e 7. No capítulo 6 somos apresentados a um jovem cheio do Espírito Santo e sabedoria, que tem por nome Estevão. Estevão aconselha viúvas, Estevão ajuda os órfãos, Estevão prega o Evangelho. No capítulo 7, quando encontramos o início da pregação deste jovem, diante das maiores autoridades do meio judaico, ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a anunciar a suficiência de Jesus para a salvação. Como o capítulo 7 se encerra, versículo 58. Arrastaram-no, Estevão, para fora da cidade e o apedrejaram. Foi esse o final daquele homem. Defender a cruz de Cristo era abraçar o sofrimento. Aqueles homens rejeitaram a mensagem da cruz porque eles não queriam abraçar a cruz da mensagem. A segunda motivação que levou o coração daqueles homens a abraçarem o falso evangelho, quanto à glória pessoal. Quando os judaizantes escutavam a sua mensagem religiosa, eles poderiam sair diante dos homens, eles poderiam sair em um culto, do templo, cheios de si, cheios de autoconfiança, porque afinal de contas a sua mensagem era: o seu sucesso, a sua habilidade de fazer boas obras, a sua capacidade de cumprir a lei, lhe garante diante de Deus. O resultado claro dessa mensagem é: se eu consigo cumprir a lei, se eu consigo me adequar aos padrões da lei, logo eu sou uma boa pessoa. Eu estou bem diante de Deus. A mensagem judaizante possibilitava o seu ouvinte sair com o coração estufado de orgulho, de glória pessoal, de louvor próprio. A mensagem da cruz, por outro lado, irmãos, possuía o efeito completamente contrário. Qual é o efeito da mensagem da cruz? Quando escutamos a mensagem da cruz, seja no século I ou seja hoje, é como se estivéssemos vendo novamente a Jesus Cristo dizer aos nossos ouvidos: estou aqui por sua causa. É o seu pecado que estou assumindo. É a sua maldição que estou sofrendo. É a sua dívida que estou pagando. É a sua morte que eu estou morrendo. Nada na história ou no universo tem poder de nos levar ao nosso real estado, ao nosso real tamanho, do que a cruz de Jesus Cristo. Porque todos nós temos ideias exageradas demais e grandes demais a nosso próprio respeito, até que somos levados a um lugar chamado Calvário. Porque aqueles homens rejeitaram a mensagem da cruz, porque a cruz não se compromete com a glória de nenhum homem, de nenhum nome, a não ser o nome de Cristo. É por isso que, em outras palavras, eles abraçaram a cultura. Porque eles não queriam a cruz, eles queriam conforto. Eles não queriam a cruz e o evangelho, eles queriam glória pessoal. Quando eu olho para o testemunho dos judaizantes, eu me pergunto se nós não caímos, não somos tentados a cair no mesmo engano, irmãos. É certo que as moedas de troca para conforto e glória pessoal, segurança, estabilidade, não são mais as mesmas. Se você é um homem, se passa pela cirurgia da circuncisão,
Ninguém vai olhar para você como alguém melhor, mais importante. Se você é uma pessoa, um brasileiro, e você resolve aderir ao meio judaico, ninguém vai lhe dar mais importância por conta disso no seu trabalho. As moedas mudaram, mas o nosso desejo, o desejo do nosso coração caído por essas duas coisas, conforto, glória pessoal, estabilidade, proteção, ou seja, a nossa tendência de abraçar a cultura, continuam as mesmas de sempre. É entendendo que abraçar a cultura ou viver esse tipo de vida, esse estilo de vida, não é apenas enganoso à luz do Evangelho, mas é principalmente um desperdício para a vida. Que eu desejo sugerir a vocês, à luz do Evangelho, pelo menos 3 razões pelas quais não deveríamos abraçar esse tipo de vida. A primeira delas, irmãos, não deveríamos abraçar a cultura, porque abraçar a cultura é ir ou era agir de modo tolo. Foi isso que Cristo disse por 2 vezes em 2 lugares diferentes aos seus discípulos. Mateus 5, Mateus 16. Cristo em Mateus 5 fala para que os seus discípulos não acumulem tesouros nos céus, na terra. Por um simples motivo, eles não podem reter esses tesouros em suas mãos. Os tesouros que acumulamos nesta vida, que lutamos para ter nesta vida, eles não poderão passar a prova. A validade dele não se estende para além de décadas. Se isso é verdade, viver em prol de alcançar tesouros neste mundo, nesta era, tesouros que acabarão daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos ou 40 anos, é loucura, é tolice. Foi o que Cristo falou. De que adianta o homem conquistar todo o mundo e perder a sua vida? Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a encontrará. Meu irmão, não abrace a cultura. E aqui eu digo, se você é um médico, você pode ser um médico dos médicos dessa cidade, você pode ser um advogado dos advogados dessa cidade, o especialista em direito civil, criminal. Você pode ter um doutorado que veio lá da Espanha ou dos Estados Unidos. Se você age desse modo, você, aos olhos de Cristo, é tolo. Segunda razão pela qual não deveríamos abraçar a cultura, porque abraçar a cultura é agir de modo contrário à nossa história, à nossa identidade como cristãos. Viver no primeiro século era sofrer perseguição. Os cristãos hebreus entenderam muito bem isso. Hebreus capítulo 10 fala que diante da perseguição que eles viviam, diante de um cenário onde cristãos estavam sendo jogados em prisões, do lado de fora os seus bens estavam sendo queimados. O texto nos mostra, Hebreus capítulo 10, 33 e 34. No versículo 34, o autor aos Hebreus escreve, dizendo que aqueles cristãos que estavam aparentemente salvos, sob a segurança, a tranquilidade do anonimato, eles se alegraram no sofrimento por se identificar com seus irmãos. Por quê? Motivo-chave. Porque eles sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O que nos identifica como cristãos não são poltronas, irmãos. É uma cruz. Tem a ver com Cristo, mas tem a ver com a nossa identidade. Se eles viveram por coisas tão grandes e importantes, por que você viveria por coisas tão pequenas e sem sentido? Uma terceira razão pela qual não deveríamos abraçar a cultura. Não deveríamos abraçar a cultura porque agir assim é agir de modo incoerente com o Evangelho. Paulo falou em 1 Coríntios, versículo 35, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ele estava vindo de um discurso a respeito da ressurreição dos mortos. E ele conclui a sua argumentação dizendo, se de fato mortos não ressuscitam, se de fato Cristo não ressuscitou, o estilo de vida que deveríamos adotar é o estilo de vida que apenas vive de modo tranquilo. Ele não se refere ao alcoolismo ou à glutonaria. Pessoas morriam cedo no século I por isso. Ele estava apenas dizendo aos cristãos, se Cristo não ressuscitou, se ele está morto, viva como todos os outros. Não seja torturado por feras em Éfeso como fui. Não seja espancado como fui em Listra. Não passe
noites em alto mar. Viva a sua vida, siga a sua vida como todos os outros seguem. A questão é, você acredita que Cristo foi um mentiroso? Você acredita que Jesus é um impostor e que de fato Ele não ressuscitou? Porque se você acredita que Ele foi um grande mentiroso e está no túmulo até os dias de hoje, eu lhe diria, viva, coma e beba, porque amanhã você vai morrer. E a sua vida não tem sentido algum maior do que este, apenas esta era, apenas estes dias. Mas se você, por outro lado, acredita que Cristo é de fato quem Ele disse ser, Senhor do universo, Salvador de pecadores, que não ficou morto em um túmulo, mas que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Se você vive apenas para esta vida, apenas para estes dias, você é ao menos, ou pelo menos, incoerente com o que diz crer. Foi exatamente assim que os judaizantes viveram, irmãos. Eles rejeitaram essas 3 razões. Eles abraçaram as suas 2 razões: conforto, glória pessoal. Viver por algo menor do que a glória de Deus é desperdício. Nós não podemos abraçar a cultura, irmãos. A segunda razão que Paulo destaca quanto ao estilo de vida que glorifica a Deus, irmãos, é aquele que podemos encontrar no... Essa tecnologia toda aqui é meio complicada, rapaz. Os papéis, eles não... O segundo tipo de estilo de vida que glorifica a Deus se encontra nos versos 14 e 15. Segundo Paulo, é um estilo de vida crucificado. Você pode acompanhar no seu boletim, no lado contrário. Se Paulo começou falando a respeito dos falsos pregadores e de suas falsas motivações para abraçar a cultura, Paulo agora trata de trazer um contraste para os seus ouvintes. Perceba comigo o verso 14. Quanto a mim, eles vivem assim, mas quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele falou dos falsos pregadores. Agora ele trata de falar sobre o pregador da cruz. Paulo falou sobre o padrão de vida daqueles que abraçaram a cultura. Agora ele trata de falar a respeito do padrão de vida daqueles que resolveram abraçar a cruz de Jesus Cristo. O verso 14 mostra muito bem a tese da vida daquele homem. Ele estava no início do seu ministério, mas foi isso que baseou até os seus últimos dias. Mas o que seria isso, irmãos? Verso 14, o que seria se gloriar? Novamente utilizando de um autor que escrevendo sobre Gálatas, ele diz: gloriar-se é mais do que apenas contar vantagem ou sentir-se grande. Continua. Gloriar-se é confiar em, regozijar-se em, ter prazer em, viver para alguma coisa. O objetivo de nossa vanglória enche os nossos horizontes, domina a nossa atenção e absorve o nosso tempo e energia. Numa palavra, nossa vanglória é a nossa obsessão. Em que Paulo se gloriava, segundo o verso 14, somente na cruz de Jesus Cristo. Para ele não havia nada de mais importante. Para Paulo e para os cristãos não havia algo de mais precioso pelo que se viver. A cruz de Jesus Cristo era o que aquecia o coração de Paulo. A cruz de Cristo era aquilo que dava significado, sentido último de existência, de vida para o coração do apóstolo. E por quê? Porque a cruz era tão importante assim, irmãos. Para Paulo, a cruz era a lembrança de quem ele era diante de Deus, antes de Cristo. Pecador, inimigo. A cruz era a lembrança do estado eterno que ele deveria permanecer diante do Senhor, condenado. Mas a cruz não era apenas isso, a cruz também era muito mais. A cruz para Paulo era um lembrete eterno ao seu coração, aos seus olhos, à sua mente, de que Deus o amou. Mas não apenas isso, Deus não apenas o amou, mas amou suficientemente, ao ponto de entregar o seu Filho, carregando sobre ele os nossos pecados, a nossa culpa, limpando a nossa história, e nos transformando para sempre por conta de Jesus, filhas e filhos de Deus eternamente.
Isso não se tratava de discurso eloquente. Isso se tratava de vida, irmãos. De convicção que dominava o coração e saltava para o corpo inteiro. Quando os Gálatas escutavam Paulo falando sobre isso, eles não tinham dúvida. Ou pelo menos não deveriam ter dúvida. Esse era o objetivo pelo qual ele escreve. Uma das cidades que recebeu esta carta, a carta de Gálatas, foi uma cidade por nome de Listra. Atos 14 nos fala sobre essa cidade. Depois de ser enviado pela igreja de Antioquia, ele, juntamente com Barnabé, a essa cidade, chegando na cidade pelo poder do Espírito Santo, Paulo realiza um milagre. Um homem que estava enfermo é curado. Qual é a reação dos licaônicos? Eles passam a adorar a Paulo e a Barnabé. De simples mensageiros, Paulo e Barnabé se tornam agora deuses gregos, Zeus e Hermes. De poucos ouvintes ou de nenhuma atenção que tinha até então, Paulo passa a receber uma cidade que está disposta a se dobrar diante dele e lhe oferecer sacrifícios. O que Paulo faz, no entanto? Paulo rejeita, irmãos. É isso que o texto de Atos capítulo 14 nos evidencia. O que ele recebe em troca disso? Atos capítulo 14, versículo 19, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Realmente, a vida de Paulo demonstrava a fé que ele professava. Os cristãos deveriam perceber ou deveriam ser lembrados desses fatos. Mas a vida crucificada não é apenas, irmãos, a foto que dominava o coração de Paulo quanto se gloriar na cruz de Jesus Cristo não significa unicamente saber que Cristo Jesus morreu para perdão de nossos pecados. Segundo o próprio apóstolo Paulo, se gloriar na cruz de Jesus Cristo significa também uma vida crucificada. É por isso que ele escreve no final do verso 14, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos pelo menos 3 crucificações aqui. Primeiramente, Cristo é crucificado para nos dar salvação dos nossos pecados. Como consequência, nós somos unidos a Jesus Cristo, crucificados a Ele. E por estarmos crucificados com Jesus Cristo, nós passamos a ser crucificados para este mundo. De tal modo que aquilo que antes amávamos, passamos a detestar. O que Paulo diz com isso? Através dessa união, dessa verdade de que ele foi crucificado com Cristo e para o mundo, de modo bem simples e direto é: cristãos, vocês não planejam ou não deveriam mais planejar as suas vidas ou construir os seus sonhos baseados nos princípios deste mundo. Cristãos não vivem, não planejam, não ambicionam, não têm para si os mesmos ídolos que o mundo tem. E por que não, irmãos? Verso de número 15. Porque somos nova criação. Não tendo importância, segundo Paulo, se do lado de fora fomos circuncidados. O que verdadeiramente importa é se somos nova criatura. O que significa dizer, o que verdadeiramente importa é se o Espírito Santo de Deus tirou o seu coração mundano e colocou um novo coração. O que verdadeiramente importa, cristão, é se você nasceu de novo. Repare comigo que as preocupações de Paulo são completamente contrárias às preocupações daqueles homens. Enquanto eles se preocupam com a marca do corpo externo, Paulo se preocupa com o interior deles. Enquanto os judaizantes estão preocupados com a marca da religião, Paulo e os cristãos deveriam estar preocupados com a marca de Deus no coração: regeneração, novo nascimento. É isso que eu lhe pergunto: você já experimentou? Você já nasceu de novo, meu irmão? Cristo Jesus já deu um novo coração a você? Se essa resposta não é tão clara assim, ou se para responder você tem que pensar um pouco, há certa incerteza, eu lhe daria um conselho através do texto de Gálatas. Ou Paulo lhe dá um conselho: teste o seu coração.
Procure evidências disso. Comece, por exemplo, percebendo se há sinais de transformação no modo como você se relaciona com este mundo presente. Foi isso que Paulo colocou como marca evidente de todo aquele que é nascido de novo. Verso 14, o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. O que Piper, explicando o texto, diz: o mundo para o cristão crucificado com Cristo é crucificado. O que significa crucificar o mundo? Crucificar o mundo significa rejeitá-lo, significa abandoná-lo, significa tratá-lo como defunto. Crucificar o mundo significa tirar ou jogar o mundo para fora dos limites da cidade do meu coração. Na prática, será que é assim que você o trata? Você trata o mundo como um defunto? Ou como um amante do seu coração? Se nós somos unidos a Jesus Cristo, irmãos, há transformação legítima, clara. Quando Cristo nos une a Ele, Jesus Cristo, Ele não vem apenas sobrepor a união que temos com o mundo. Ou seja, nós estamos sem Cristo, unidos ao mundo, ligados como um só. Os nossos valores são os valores do mundo, as nossas ambições são as ambições do mundo. O que amamos é o que o mundo ama. Quando há novo nascimento, Jesus, Ele não apenas é uma nova camada que se sobrepõe à camada que o mundo já uniu ao nosso coração. Quando há um novo nascimento, Jesus Cristo expõe ou retira esse Deus chamado mundo do nosso coração e passa a colocar dentro de nós uma nova realidade, uma nova natureza, um novo coração, novas ambições, novos desejos, novos sonhos, que não são perfeitos imediatamente, mas que se evidenciam verdadeiros por ser progressivos. Eles não são tudo que um dia serão, mas estamos caminhando para lá. Quando você observa a sua vida, você repara isso. Quando os seus filhos observam a sua história, a sua vida, eles podem perceber isso. De um coração que amava os que viviam em prol dos mesmos valores deste mundo, para um coração que agora está interessado nos valores do reino de Deus. Quando os jovens da igreja percebem você, será que eles poderiam dizer o mesmo que eu sempre pude dizer do Dr. Shelley, por exemplo? Quando chegava perto dele, escutando as suas mensagens, sejam por áudio ou seja pessoalmente, eu não conseguia dizer outra coisa daquele homem senão: parece que ele caminha o tempo inteiro com Deus. As palavras, os gestos, os interesses, as ambições, os sonhos. Será que os seus filhos testificam isso a seu respeito? Há sinal de novo nascimento. Há sinal de um coração transformado por Jesus Cristo. Se essas perguntas fossem apresentar um diagnóstico quanto ao seu estado atual agora, o que elas diriam a seu respeito? Eu não sei exatamente o seu diagnóstico, mas eu sei qual é o remédio que você precisa. Porque é o remédio que todos nós precisamos, nascidos de novos ou não nascidos de novo. Todos nós precisamos do Evangelho de Jesus Cristo. O que o Evangelho fala, aquele que ainda não experimentou o novo nascimento, aquele que ainda não experimentou a salvação de Cristo. O Evangelho reforça a sua real condição. Você realmente é tão ruim quanto pensa que é. Na verdade, você é pior do que isso. Você é inimigo de Deus. Você é amante do mundo e inimigo de Jesus Cristo. Você ama o que Cristo detesta. Você odeia o que Cristo ama. Mas o Evangelho não acaba por aí. O Evangelho continua falando aos nossos corações que Deus nos amou, irmãos. A resposta de Deus para o nosso amor ao mundo é a resposta que João escreve no versículo 16 do capítulo 3. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como Deus responde a nosso louco amor por este mundo. Deus nos ama de maneira pródiga, Deus nos ama de maneira louca, Deus nos ama intensamente, enviando o que Ele tem de mais precioso, Cristo Jesus, para morrer no seu lugar, pecador. Se você vê marcas de novo nascimento no seu coração, eu quero lhe clamar: olhe para Cristo Jesus. Ele tem o que você precisa e o que você não tem por si mesmo. Creia em Jesus Cristo.
Arrependa-se dos seus pecados e receba a salvação eterna da parte de Deus. O que o Evangelho diz a cristãos crucificados ou que desejam crucificar as suas vidas, que devem, que querem, que têm esse sonho de viverem crucificados para o mundo. O Evangelho diz: orem a Deus, peçam graça e perseverem na caminhada. A crucificação para este mundo não é o ápice da nossa história, irmãos. O final da nossa vida neste mundo, ele não definirá se crucificar a vida valeu a pena ou não. Crucificar a nossa existência, a nossa vida, o nosso coração para os valores, princípios e ambições deste mundo. Se valeu a pena ou não, isso não vai ser definido ou não pode ser claramente visto no instante de nossa morte, por mais que haja parcelas, sim. O que marcará claramente, não apenas em nossos olhos, mas aos olhos de todos, que vale a pena, que valeu a pena crucificar o seu coração para as ambições, os tesouros, os desejos e os deleites deste mundo. Será no momento da grande ressurreição que Cristo nos dará. Porque a cruz para um cristão nunca é o final. Para cristãos, a cruz sempre costuma anteceder a ressurreição. O que marcará, irmãos, a vida crucificada como uma vida que legitimamente, perfeitamente, claramente valeu a pena. Será no momento em que nosso grande general de guerra, o nosso grande Salvador, o Senhor das nossas almas, estiver diante de nós. E quando ele perguntar aquilo que Cristo, contando uma parábola, questionou aos servos: o que vocês fizeram com seus talentos? Nós não mostraremos um passaporte marcado por viagens ao redor do mundo. Nós não mostraremos o nosso contra-cheque. Nós não mostraremos as marcas que usamos, os carros que tivemos, as casas que compramos, as faculdades que formamos os nossos filhos. Nós mostraremos para Cristo efeitos entre as nações por conta do Evangelho. Eu quero destacar isso com você. O Cristo que nos salva, o Cristo que nos crucifica a Ele e que nos dá evidência. Uma das maiores evidências que Cristo promove em nosso coração não é apenas como nós nos relacionamos com o mundo, ou seja, valores, princípios, ambições. Uma das maiores evidências é como nós vivemos no mundo, nesta terra. Pensando neste ponto em específico, irmãos. Finanças, por exemplo. Depois que Cristo alcançou o seu coração, o seu amor pelo dinheiro mudou. Você adotou um estilo de vida que lhe impossibilita, concretamente, de desfrutar, de ter e de possuir tudo aquilo que o seu contra-cheque lhe possibilitaria naturalmente. Por conta do Evangelho. Depois de Jesus Cristo, o modo como você investe o seu dinheiro mudou, foi alterado, foi transformado. Você poderia ter muito mais, mas você decidiu ter muito menos, a fim de que pessoas possam ser enviadas ao campo missionário. A fim de que o Evangelho de Cristo seja espalhado a nações que nunca antes o ouviram. Isso mudou em sua vida. Irmãos, que Deus nos dê graça para que vivemos esse estilo de vida crucificado. Por fim, Paulo nos mostra uma última verdade quanto ao estilo de vida que glorifica a Deus. Ele nos diz que esse estilo é também um estilo de vida bem-aventurado. Versículos 16 e 17. Depois de concluir aquilo que falou sobre evidências sobre a vida crucificada, Paulo agora trata de mostrar aos cristãos o que lhes espera se viverem assim. Que bênçãos nós podemos esperar?
Que dádivas nós podemos esperar receber de Deus por adotar esse tipo de estilo de vida contracultural crucificado, irmãos? Segundo o versículo 16, através da versão revista atualizada, o texto diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre o Israel de Deus. Há duas promessas aqui: a paz e misericórdia. Por conta do Evangelho, por conta de Jesus Cristo, nós cristãos temos paz diante dos homens e paz diante de Deus. A nossa guerra foi pacificada. Os nossos pecados foram apagados. Nós não somos mais inimigos diante de Deus. Nós somos olhados, nós somos vistos pelos olhos da sua misericórdia, que permanecerão para sempre. São essas as duas bênçãos iniciais que o texto nos mostra. Mas perceba comigo que não para por aí. Paulo continua falando, no final do verso ainda: paz e misericórdia sejam sobre todos os que andam em conformidade a essa regra, e sobre todo, ou sobre o Israel de Deus. Será que Deus tem dois povos para si? Do tipo, Israel é um, igreja é outro? Eu concordo com Stott quando ele fala que essa terminação e também sobre o Israel de Deus, a terminação grega cai. Na verdade, ela deveria ser substituída, em vez de ir por a saber, ou seja, o que o texto está dizendo é: a igreja é o Israel de Deus. Em termos práticos, isso significa para você e para mim: Deus ele não tratou o seu povo de duas maneiras diferentes, de tal modo que nós cristãos podemos experimentar e desfrutar de bênçãos que ele prometeu no Antigo Testamento para Israel. Isso é uma dádiva, irmãos. Mas notem algo interessante também quanto a estas três bênçãos. Elas não são manifestas de toda forma. Elas não são manifestas incondicionalmente. Elas são manifestas condicionalmente. Que condição é essa? Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam em conformidade a essa regra. Que regra é essa que Paulo se refere neste texto? É aquela regra que ele havia falado, que ele tem falado sobre todo o texto, a mensagem da cruz de Jesus Cristo. Se você abraçou a mensagem da cruz, se a cruz limita, se a cruz é modelo, é espelho, é o referencial para a sua vida, você pode experimentar, você pode crer que irá experimentar isso. Mas o melhor está por vir. Há uma última e quarta bênção que todos nós experimentaremos por conta do Evangelho de Jesus Cristo: o sofrimento, irmãos. É isso que Paulo destaca no verso 17: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. Talvez você se pergunte: Vinícius, que negócio de bênção é esse? Eu não estou vendo bênção nenhuma nisso, eu já sofro demais. Mas foi isso que Jesus falou. Quando você sofre pelo Evangelho, por causa dele, quando você é rejeitado diante dos homens, quando os homens odiarem você, Jesus falou em Mateus capítulo 5, bem-aventurados são vocês. Diante disso eu lhe pergunto: você tem experimentado alguma medida de sofrimento por conta do Evangelho? Portas de emprego têm se fechado, amizades têm sido quebradas, familiares têm se afastado, o marido tem enchido a sua cabeça, sendo ele não cristão, porque você agora decidiu, ou foi decidido por conta do Evangelho de Cristo, servir ao Senhor. Você experimenta em alguma medida sofrimento por conta de Cristo, do seu Evangelho. Longe de mim esteja dizer a você agora: vai passar. Não seria correto, não seria bíblico. O que eu quero dizer a você essa noite, se você tem experimentado isso em alguma forma, em alguma medida, é: parabéns, minha irmã. Parabéns, meu irmão. Você, aos olhos de Cristo, é bem-aventurado. Nos alegremos, irmãos, por isso. Por outro lado, eu lhe pergunto: você tem experimentado? Se a resposta é não, eu lhe diria: cuidado. Talvez isso seja uma evidência de que a mensagem na qual você está identificado não é a mensagem do Evangelho, não é a mensagem da cruz.
Talvez seja outro fundamento da sua vida, mas não Cristo Jesus e este crucificado. Você pode ser um bom religioso para dentro dos muros. Se você não sofre por conta do Evangelho, talvez você só seja isso mesmo. Continua indiferente. Continua longe do Cristo. Por outro lado, se você é um cristão, seja idoso, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, enfim, e tem experimentado certas e grandes porções de sofrimento em seu colégio, faculdade, trabalho, família, amigos, há uma grande promessa nesse texto para vocês, irmãos, para todos nós: graça e misericórdia. Os homens podem nos rejeitar, os homens podem nos afastar, os homens podem até mesmo matar o nosso corpo, nos distanciar de quem amamos, mas conforme Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, quem poderá nos afastar do amor de Jesus Cristo? Será dor, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada pode nos afastar de Cristo Jesus. As perseguições um dia terão fim, todas elas. Graça e misericórdia jamais, meu irmão. Alegremos-nos os nossos corações nisto. Logo mais os céus serão abertos, veremos ao Senhor. Encontraremos aquele a quem a nossa alma deseja. Como Paulo acaba sua carta aos Gálatas, como eu acabo essa mensagem, versículo 18: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. É disso que todos aqueles que desejam viver uma vida crucificada precisam. É disso que acredito que não os cristãos precisam essa noite. Precisam de graça. Precisam que os seus corações sejam abertos. A boa notícia a você é que há um caminho de graça. A cruz é o caminho de graça. A salvação disponível para aqueles que se achegam a Jesus Cristo. O que cristãos que desejam viver uma vida crucificada precisam de graça também. Por vezes o nosso coração é pegado no mundanismo. Por vezes nos pegamos amando a este mundo, vivendo como se esta fosse a nossa terra final. Vivemos por esses princípios. Precisamos da graça de Deus, irmãos. Quão bom é saber que Ele nos dará. É por isso que Paulo ele não acaba a carta dizendo se esforce. Ele acaba a carta dizendo que a graça seja com vocês. Como eu respondi àquela pergunta sobre não desperdiçar a vida, o que você pretende fazer, Vinícius? Foi tudo menos bíblico na época. Mas agora, eu acredito que essas palavras resumem bem o que eu acredito que deveríamos viver como igreja. O que eu deveria viver, o que todos nós precisamos viver pela causa de Cristo. Se a morte a mim chegasse, como estaria eu? Satisfeito com o que já vivi? Pronto a me entregar? Temo não ser essa a resposta. Quantas horas mal usadas, quantos dias desperdiçados. Senhor, que seja eu, um soldado cansado, a apresentar. Um guerreiro valente, ao final da batalha, descanso em Ti, anelar. Corpo cansado, feridas abertas, cortes de guerra. Oxalá estarei, ferido por Ti, servindo a Ti. A morte já não mais temerei. Vamos orar, irmãos, pedindo por isso. Um anseio pela morte, vivendo para a glória de Deus. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor. Obrigado porque o Teu Evangelho é a melhor notícia que já escutamos. Nela encontramos o perdão que precisamos para as nossas vidas. No Teu Evangelho encontramos a graça que precisamos para viver a vida que o Senhor pede que possamos viver. Deus, queremos confessar diante de Ti os nossos erros, Pai. Os nossos pecados que o Senhor tão bem conhece. Livra-nos do mundanismo. Livra-nos do amor a este mundo, Pai. E nos faz viver esta vida, Senhor, como soldados que estão em guerra, Senhor, e não em parque de diversão. Nos faz viver, Jesus, com os olhos mirando, Pai. Mirando o céu, Senhor.
com o coração desejando a Tua volta, vivendo vidas crucificadas para a glória do Senhor, Pai. Faz isso com essa igreja, faz isso com cada um dos irmãos que nos visitam, faz isso com todos nós. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Fiquemos de pé.